bem, pessoal? Boa noite. Tá ótimo, maravilha. Bom, como foi apresentado, eu vou falar hoje aqui sobre projetos de alvenaria estrutural com foco em produtividade. Eu sou gerente de projetos lá na RM+. A RM+, ela é um escritório de projetos estruturais onde a gente já tem aí mais de 10 milhões em metros quadrados construídos, mais de 300 projetos entregues, 300 milhões de reais economizados para os nossos clientes, quando a gente pensa em solução, em benefícios que a gente consegue colher das inovações que a gente faz. A gente trabalha com serviços gerais aí de concreto armado, protendido, alvenaria, parede de concreto. E a gente faz também análise técnica de projeto. Esse é um dos escopos do nosso serviço. Os diferenciais que a gente tem na RM atualmente, a gente montou uma equipe inteira de inovação e ela é focada tanto a parte de inovação quanto de BIM. Eles cuidam em desenvolver ferramenta, melhorar os processos, tudo isso para fornecer para os nossos engenheiros, para a nossa equipe técnica, ferramentas que consigam garantir uma maior produtividade para a gente. Aqui tem alguns dos projetos no nosso portfólio, alguns dos nossos parceiros. Falando um pouco agora de industrialização na construção civil, eu acho que é o cenário que a gente se encontra hoje, onde a gente tem grandes problemas, principalmente com os aumentos expressivos de custos na construção civil, e acho que o mercado tem buscado isso, né? O quanto que a gente consegue enxugar de custo, reduzir, economizar, para poder minimizar o impacto que esse aumento tem para as construções, para os empreendimentos. Eu trouxe aqui um acumulado por ano que a gente teve. Logicamente tem o fator pandemia, que foi muito grande o impacto disso para essa questão dos custos, mas se a gente for filtrar mesmo aqui esses números, a gente pode ver que tem alguns outros fatores, por exemplo, como falta de mão de obra qualificada, que talvez seja um dos grandes fatores que impacta nesse aumento de custo também. Fora isso, a gente tem implementação de BIM, que em muitas construtoras, muitos escritórios já é uma realidade, mas ainda tem em alguns lugares uma resistência do mercado em relação a isso. E o BIM, ele é uma ferramenta muito poderosa que traz para você muita autonomia para planejar, executar e ter controle, tanto a parte de projeto quanto a parte de obra, orçamento. Então, o BIM hoje ele é um aliado nosso em relação a toda essa gama de projeto, de execução de estrutura que a gente tem. Que acontece, assim, que é uma característica cultural do Brasil, eu penso, em outros países a gente tem uma cultura às vezes diferente em relação a tempo de projeto versus tempo de execução. Normalmente aqui a gente tem tempos curtos de projeto e a execução ela a execução ela é muito mais demorada porque acontece muito mais imprevisto, falta de compatibilização e todos esses problemas. E em outros países, em outros mercados internacionais, normalmente a gente tem o oposto, né? Muito tempo projetando e um tempo curto de execução. Diante desse cenário da falta de mão de obra qualificada, a gente tem alguns estudos que estão sendo feitos. Por exemplo, em fevereiro de 22, tinha 90% das empresas falavam que tinha problema com mão de obra qualificada, entre pedreiros, carpinteiros, mestres de obras e etc. A gente tem mão de obra capacitada em falta e normalmente é mais caro, então as pessoas às vezes elas migram muito fácil, né? Ela está em um lugar e recebe uma proposta melhor justamente porque ela tem esse diferencial de ser uma mão de obra mais qualificada. Então a gente, como mercado, como projetistas, construtoras, tinha que estar pensando talvez em como a gente pode ajudar a ter uma capacitação melhor dessa mão de obra que a gente tem hoje em dia. Eu trouxe um exemplo aqui, foi uma imagem internacional de uma empresa que eu peguei na internet, que é basicamente uma máquina de assentar tijolo, mas acho que isso é uma realidade que é muito diferente do que a gente tem no mercado hoje, principalmente para os nossos empreendimentos. É algo que não vai fazer muito sentido, até porque ela tem limitações de execução, de peso e etc. Então, para a gente faz muito mais sentido no nosso cenário atual pensar em pontos que a gente consegue entregar maior produtividade, entregar economia
para poder minimizar um pouco o impacto dessa falta de mão de obra qualificada. Passando rapidamente aqui a alvenaria estrutural, acho que algumas pessoas conhecem, mas para quem não conhece é um dos sistemas mais antigos que a gente tem aí. Basicamente aqui é uma foto da muralha da China, então essa questão de empilhar tijolo a gente vê em vários lugares há muitos anos. No Brasil ela entrou como sistema estrutural a partir do ano de 1960. Basicamente ela é formada aí pela junção de bloco, grout, argamassa e a armação, quando necessário. Então é um método construtivo que a própria parede ela já serve de contraventamento para a estrutura e ela que garante essa estabilidade global do edifício. Eu listei aqui algumas vantagens e desvantagens que a gente tem em relação à redução de desperdício, porque você está usando, comparado à estrutura convencional, você está usando um bloco com maior resistência, que ele vai ter menos quebra, não vai precisar ficar fazendo muito corte, porque instalações já estão vindo junto com ele, então é um sistema que ajuda a reduzir um pouco o desperdício. A gente tem maior rapidez na execução, alguma mão de obra reduzida, por exemplo, como instaladores, que a gente já acaba fazendo as instalações junto com a execução da estrutura em si. Economia em relação a formas, principalmente porque parte de viga, pilar a gente não tem, então fica basicamente forma de laje e ainda assim tem algumas novidades que a gente pode incorporar para ter uma eliminação ainda maior de formas do processo. As desvantagens que eu coloquei aqui, a gente tem limitações nas adaptações arquitetônicas, então assim, ela não permite que a gente faça muitas mudanças, justamente porque como a própria parede ela faz parte da estrutura ali, se a gente remover alguma parede, algum nesse aspecto, vai acabar impactando o dimensionamento, tudo que foi projetado. Então a gente tem essa limitação. Tem a limitação da altura de pavimentos também, normalmente para o alto padrão, não é um sistema que é muito utilizado. Hoje no escritório a gente trabalha aí com no máximo 24 pavimentos, que é mais ou menos a limitação que a resistência de bloco permite para a gente. Agora, pensando um pouco em racionalização, que é um dos conceitos do sistema de alvenaria estrutural, ela traz para a gente tanto essa questão de diminuir custo e prazo sem perder a qualidade, ela traz a questão de se fazer um projeto integrado com outras disciplinas, compatibilizado, e isso também é vantajoso nesse processo. Eu coloquei nessa última linha aqui um índice de comprimento de alvenaria por área do pavimento, que basicamente, se a gente pensar no sistema de alvenaria estrutural, a gente precisa ter parede, é meio básico ali do negócio. E às vezes a gente vê um comportamento de muitos empreendimentos que a galera quer fazer porque entende que tem alguns benefícios, mas às vezes abre mão disso, quer colocar muita variação. Então assim, isso acaba prejudicando a própria estrutura, então tem que tentar ir achando um equilíbrio entre você ter uma abertura maior arquitetônica, o que precisa, mas também se não prejudicar tanto a estrutura, porque se você onerar muito, chegar em soluções muito pesadas, com algo muito complexo, vai acabar não compensando optar por esse sistema. Então a gente tem essa continha básica para ter um projeto econômico em relação à alvenaria estrutural, com dimensionamento correto. A gente trabalha aí entre 0,5 a 0,7 metro linear de parede por metro quadrado de planta. Então essa é uma taxa que a gente trabalha lá na RM. Falando um pouquinho da norma 15873, que fala de coordenação modular, ela traz essa ideia de ter elementos que na verdade a gente não está mais tratando de distâncias, e sim de módulos. Então eu não falo a distância é tal, eu trato aquilo como são tantos módulos. Então é um conceito que ela aborda, que é aplicado em outros sistemas, de outras maneiras diferentes, mas para a alvenaria estrutural, o que a gente absorve dela é a questão das famílias de bloco. Então a gente trabalha tanto com família de bloco de 39 quanto as famílias de 29, e aí conforme está exemplificado na imagem, a gente tem essas diferenças entre o módulo de 20 ou de 15. O ideal para quando a gente estiver trabalhando nesse aspecto é ter as medidas internas da nossa planta, da nossa arquitetura, com essas medidas osso de referência, sempre módulo de 20 ou módulo de 15, dependendo da família que você está trabalhando. Pode ter diferente, que na verdade é o que acontece bastante, com certeza, mas
é mais um ponto que você acaba perdendo de eficiência, porque daí você vai precisar lançar mão de outros elementos, que são blocos ou especiais ou compensadores, para poder chegar numa medida que adeque ao que está indicado na arquitetura. Existe, lógico, uma limitação às vezes do projeto legal, de como que isso foi aprovado, da área do ambiente ali, mas o ideal, assim, num mundo em que a gente tivesse foco em fazer as coisas junto, tanto a alvenaria quanto projeto de alvenaria quanto a arquitetura, era começar desde lá de trás fazendo esse acompanhamento, essa modulação. Aqui eu trouxe um exemplo que funciona para coordenação modular, mas no sentido da transição. Então a gente é um prédio de alvenaria que tem um pilotis embaixo e a gente fez com que os pilares eles casassem justamente com a projeção das paredes que a gente tem. Então isso facilita para a gente no dimensionamento dessas vigas, no dimensionamento dos pilares, porque fica uma situação mais favorável para a estrutura. A gente não tem aí apoios diretos com cargas muito concentradas, muito altas. Então, não só pensar na modulação por pavimento, mas a gente também avançar e ter esse pensamento, às vezes até de pilar, de vaga, como que a gente pode adequar isso com as arquiteturas de tipo, de torre, pensadas em alvenaria estrutural. Eu fiz uma imagenzinha aqui até tirada do Alveste, o pessoal do TQS que está aí, é uma elevação que a gente tinha lá e assim, lógico, a gente tinha uma limitação de arquitetura, porque não tinha muito o que fazer. A gente vê uma parede onde a gente tem um monte de bloco de 34, um monte de compensador, que às vezes poderia ser resolvida se a gente tivesse alguns deslocamentos, enfim, tivesse algumas mudanças. E pensando em relação ali, preço por área do bloco, fiz uma estimativa, por exemplo, que para um bloco comum de 39, a gente tem um preço ali de R$ 92 mais ou menos ali o metro quadrado. E de compensador é quase o dobro, aliás, mais que o dobro, né? 203. E, lógico, o compensador você usa em situações pontuais, ele é um ajuste de modulação. Só que se você está utilizando muito, significa que você está encarecendo a sua parede como um todo. Então, por isso a importância de aplicar aqueles conceitos da coordenação modular. E aí, lógico, tem outros compensadores de 9, de 34, que tem uma variação, principalmente o de 34 é uma variação muito mais próxima do bloco comum, mas ainda assim vira uma adaptação de um bloco especial. Aqui eu trouxe um exemplo de projeto nosso que a gente faz com lajes e vigas pré-fabricadas. Isso daqui é montado no próprio canteiro da construtora, então a gente que fornece o projeto para ele, eles montam a laje, as lajes já vêm com todas as instalações, tudo pronto, somente para ser içado. É lógico que fica mais barato em questão de tempo de execução, só que você tem que ter todo um planejamento, toda uma logística, uma montagem para içar isso, mas é uma das soluções que a gente pode aplicar, por exemplo, para um projeto de alvenaria estrutural que diz respeito em relação a essa economia e essa produtividade que a gente estava falando, de buscar isso para poder minimizar os custos que a gente tem do empreendimento como um todo. Tem um outro sistema que também está sendo muito usado, que é a pré-laje, é um sistema misto, onde você faz apenas ali uma pré-concretagem de 4 centímetros dessa capa, e aí você isso, coloca lá em cima das paredes, passa todas as instalações, posiciona a armação negativa da laje e faz só a concretagem da capa em cima dessas pré-lajes. É um sistema em que, nesse caso, o próprio fabricante ele já fornece isso, a gente como projetista faz o projeto, ele adapta para essas pré-lajes e é bastante utilizado e ganha bastante porque você não precisa utilizar a forma. Então, pensando em questão de projeto, é um ganho legal que a gente tem também. Aqui eu estou trazendo um pouco agora, pensando no projeto estrutural lá dentro da RM, o que a gente trabalha para poder ser mais produtivo, tanto em questão de desenvolvimento do projeto, como também em questão de para a obra, o que isso vai refletir em produtividade. Principalmente porque quando a gente pensa em economia de materiais, se a gente consegue uma taxa melhor de aço, de grout, isso vai impactar na execução do cara, vai ser menos pontos a serem feitos, menos incompatibilidades que aparecem, e tudo isso favorece a produtividade e a economia. Aqui a gente traz agora um dimensionamento que a gente implementou há um ano e pouco, que é um dimensionamento que consta na norma nova
em relação a separar as subestruturas que a gente tem por faixa. Então a gente faz uma verificação pontual de cada faixa, com o esforço de normal ali em relação ao que está atuando, faz uma verificação da compressão, da tração, e a gente consegue chegar em taxas muito mais interessantes do que o dimensionamento com a subestrutura como um todo. Esse é o exemplo do nosso modelo. É lógico que para a gente fazer isso, a gente tem que partir para um modelo de elementos finitos. A gente modela, no caso lá da RM, a gente trabalha com ETABS. A gente faz essa modelagem inteira no ETABS das paredes, das vigas, tem as considerações do dimensionamento para poder trazer esse modelo mais próximo para a realidade possível. E aí a gente vai separando por faixa, e cada faixa ela é dimensionada. A gente exporta esses resultados para o Revit, que é o software que a gente trabalha lá em BIM, e no Revit a gente já tem as informações para colocar o aço, o grout. Isso já é lido nessa exportação e aparece só para a gente ir posicionando lá o que precisa. Então esse é um exemplo de um pavimento modelado, que a gente chama de modelo analítico. Aqui é um estudo de caso que a gente fez com o método antigo, que a gente chama, feito por subestruturas, e esse método novo, considerando esse dimensionamento por faixa, e a gente teve uma economia de 13% de materiais. Então, assim, essa economia, aquilo que eu falei, ela reflete em relação à execução, além, lógico, do próprio custo da obra em si, que vai ser menor, tanto para a parte taxa global de aço, quanto para a taxa global de grout. A gente teve essas reduções para esses casos que a gente fez esse estudo. Aqui é um exemplo dos nossos modelos. Então a gente trabalha com o modelo Revit, o analítico, que é o do dimensionamento, e o modelo real, que seria o que a gente entrega para o cliente. Então aqui a gente tem todos os blocos, é modelado elemento a elemento, tem grout, canaleta, a gente já posiciona tudo. E aqui em cima, nessa barra, tem aí um monte de ferramentas, a gente até chamou aqui de Alve Mais Detail, que essas ferramentas foram todas desenvolvidas pelo nosso time de inovação lá dentro da RM, e aí elas servem para a gente otimizar esse processo lá dentro. Então ele gera elevação automática, tem algumas melhorias de produtividade em relação ao sistema convencional de fazer essas elevações em 2D. Por último, um último método, sistema que a gente utiliza lá, e que também traz uma economia para a gente, que é o efeito arco. Então o efeito arco, ele a estrutura de alvenaria como um todo, na distribuição de cargas em si, ela vai sempre procurar os elementos mais rígidos, o apoio mais rígido dela. Então a gente faz um modelo completo, também com elementos finitos no ETABS, e aí a gente tem esse caminhamento dessa carga indo para os apoios, e com isso a gente forma quando a gente faz o mapeamento das tensões, a gente forma esses arcos no final ali da parede, embaixo, que por isso dá o nome de efeito arco, e a gente vê que fica concentrada no apoio. Então aqui é um modelo lógico, está isolado um pavimento, mas tem a torre toda para cima, onde a gente fez a modelagem de todas as paredes. Ali a gente está estudando o comportamento dessas paredes, como essa tensão está distribuindo. E aqui embaixo seria o diagrama de esforço das vigas. Então você percebe que normalmente a gente teria uma parábola, onde o momento máximo estaria ali no meio. E aí, quando a gente aplica esse efeito arco, você tem uma diminuição desse momento máximo ali. Com isso você vai ter uma economia, uma redução em relação às suas taxas de viga, taxas de pilares, dependendo, a gente consegue também viabilizar alguma redução, mas principalmente as vigas ficam com seções muito mais enxutas e a armação muito mais leve também. Esses são mais um dos exemplos que a gente tem lá, tanto para a parte de detalhar a alvenaria, quanto para a parte de detalhar essas vigas, para chegar em situações que são mais favoráveis, visando aí economia e produtividade. Era isso, eu agradeço a oportunidade aí de poder estar falando, o pessoal que ficou aí para olhar, muito obrigado.